de Deus para as nossas vidas. Quando eu estava, aleluia, ontem lá na minha cama, é difícil, irmão. Quando a gente tem um probleminha de coluna, para orar de joelhos é uma luta, né? A gente tenta. Mas tem dia que tem que ser na cama mesmo. Eu estava, acho que igualzinho o rei Ezequias. Porque dizem que antes da gente pregar, a gente vai ser provado pelo aquilo que a gente vai pregar. E literalmente eu já estava provado. Hoje eu fui pedir a palavra do Senhor deitada, que eu estava com muita dor. A palavra do Senhor diz que havia um rei. E Deus fala para o profeta e até esse rei falar para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e não viver. E a Bíblia diz que quando esse rei recebe essa notícia, recebe essa profecia, recebe essa informação da parte do profeta, mas que era da parte de Deus para a vida dele, a Bíblia diz que ele se coloca ali em oração, que ele vira o rosto para a sua parede, começa a orar, se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era bom, o que era reto. E a palavra do Senhor fala que esse rei começa a chorar. E a palavra do Senhor vai dizer então que o profeta nem tinha saído ainda do palácio. A Bíblia diz que antes mesmo dele sair do palácio, Deus vira para o profeta e fala: volta lá e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, e fala para ele que agora eu vou apresentar sobre os dias dele mais 15 anos. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia vai dizer que o profeta leva um decreto de Deus. Não foi um decreto do inimigo, não foi um decreto de um povo contra ele, de uma nação contra ele, mas aquele decreto era do próprio Deus. A primeira coisa que Deus manda o profeta dizer para aquele rei é para ele colocar a casa em ordem. Eu já vou fazer uma pergunta nessa noite. Se de repente você recebeu um decreto de morte, como está a sua casa? Será que sua casa está em ordem com Deus? Mas não é essa a palavra. A palavra hoje é de cura. E a palavra do Senhor vai dizer então que ele recebe esse decreto, mas você não vê a palavra de Deus dizendo que ele recebe esse decreto e ele aceita o decreto, ou ele reclama do decreto, ou ele fala mal de Deus contra o decreto. Mas a Bíblia diz que a oportunidade que ele acha na presença de Deus é a oportunidade de se humilhar diante de Deus e dizer para Deus: Deus, lembra-te de mim. Lembra de tudo aquilo que eu fiz. E isso me faz crer que o rei Ezequias, quando ele... Porque, irmãos, não tem como a gente olhar para Deus, olhar para os céus e falar: Senhor, lembre-te que eu fiz, se eu não fiz. A Bíblia não diz que ele murmurou, a Bíblia não diz que ele praguejou, a Bíblia não diz que ele simulou para a doença, porque a Bíblia vai dizer que a doença de Ezequias era uma doença mortal. Se era uma doença mortal, então significa que essa doença, embora a Bíblia não relata qual é essa doença, mas essa doença era para a morte, não para a vida. E quantas pessoas hoje têm recebido decretos de doenças que não têm cura? Só que tem uma diferença do rei Ezequias. Deus me faz crer, quando eu leio essa palavra, que o rei, ele tinha um crédito com Deus. Mesmo, acredito eu, porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas ainda assim, Ezequias tinha um crédito com Deus. Só que sabe qual é o problema de nós cristãos? É porque quando nós recebemos algum decreto sobre a nossa vida, seja de enfermidade, seja de doença, seja de família, seja da área sentimental, seja da área financeira, quando recebemos o decreto, ao invés de olhar para o céu e orar a Deus, se humilhar para Ele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, a gente começa a murmurar. A Bíblia diz que aquele homem, então, ele ora, fui assustado
Ele começa a chorar. E olha que o profeta chega nele e fala: meu Deus, assim diz Deus, eu vi as tuas lágrimas e eu ouvi a tua oração. Nessa noite Deus trouxe pessoas aqui que já chorou, que já derramou tanta lágrima, já pediu tanto para Deus mudar o quadro da sua vida. E o Senhor está dizendo que nessa noite, sabe aquela oração que você fez, que foi no segredo, só você e Deus, aquelas lágrimas que derramaram, que foram só você e Deus, é essas lágrimas que o Senhor viu. É essa oração. Porque a Bíblia diz que o profeta já tinha saído quando Ezequias começa a chorar. Sabe aquele deserto que só você e Deus passa? Que não tem ninguém ao seu lado? Eu estou dizendo que nessa noite o Senhor manda eu te dizer que Ele viu as tuas lágrimas e Ele escutou a tua oração. E eu confesso que os louvores, irmãos, eu não tive tempo para separar louvores que eu trabalhei hoje. E eu comecei assim: ai meu Deus, e agora? Que louvor que eu vou? E comecei: meu Deus. Aí eu estava com o celular do meu esposo baixando o louvor. Eu falei: Senhor, me mostra o louvor. Foi de última hora agora. E se você parar para perceber cada louvor, Deus estava falando de ouvir oração. Eu estou dizendo para você que nessa noite você não entrou aqui só porque você é bonitinho. Não, o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite para dizer para você que o seu clamor tem sido ouvido pelo Senhor. Glória a Deus. Talvez você fale: pastora, mas eu não estou vendo nada acontecer. Pastora, parece que está tudo parado. Não está parado. Não está parado. Deus está mandando dizer para você que Ele está agindo. No silêncio Ele te escuta, no silêncio Ele te vê e no silêncio Ele trabalha. Não é porque você não vê nada acontecer, não é porque ninguém participa das suas dores, não é porque ninguém vê as suas lágrimas, que parece que nada está acontecendo. Deus Ele está dizendo que no oculto, no secreto, naquele momento que é só você e Deus, o Senhor está dizendo: eu vejo. A Bíblia diz que Deus vê muito mais além. A Bíblia vai dizer que Ele é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Onipresente, porque Ele está em todos os lugares. E onipotente, porque as suas mãos têm todo o poder. Ele tem todo o poder, nos céus e na terra. Imagina só, vem um decreto sobre a vida de um homem. E ele poderia ter todos os motivos para se entregar. Eu vim dizer para você nessa noite: não se entrega. Por mais que tudo possa estar dando errado, por mais que pareça que não tem solução, não se entrega. Eu estou falando para você que nessa noite, como diz em Êxodo 14:14, vós calareis e eu pelejarei por vós. Eu estou dizendo nessa noite que temos um Deus que conhece todas as nossas fraquezas, que conhece todas as nossas necessidades, que conhece todo, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo que nós precisamos, porque a Bíblia vai dizer que até mesmo antes de pedir, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Eu estou dizendo que Deus sabe o que você está passando. Eu estou dizendo que às vezes você pensa que você está sozinho, que ninguém está te enxergando, que ninguém está vendo a sua dor. Parece que até os que estão do lado não enxergam quando dói. Mas o Senhor está dizendo: eu vejo as tuas lágrimas e eu hoje escuto a tua oração. Glória a Deus, aleluia. Você pode até pensar que a oração não faz efeito. Faz, porque a Bíblia diz que a oração do justo faz muito em seus efeitos.
E quando eu falo justo, eu falo de alguém que crê a Deus. Eu não estou falando de perfeição não, irmãos. Porque a Bíblia não fala assim, a oração dos perfeitos faz com que seus efeitos. Se fosse por perfeição, misericórdia, nenhum de nós receberia nada de Deus. Mas eu estou dizendo que a oração do justo, daquele que não comete injustiça, daquele que muitas das vezes vigia para não machucar pessoas com palavras, daquele que mesmo não sendo perfeito, todos os dias está me dizendo, Senhor, eu te amo, eu sei quem o Senhor é. E eu estou dizendo que a oração do justo faz muito em seus efeitos. Eu estou dizendo que a sua oração, ela não está passando batida não. Eu poderia, irmãos, porque todo mundo fala que eu sou meio que a pastora do cajado, porque eu trago muita correção. Mas o Senhor ardeu grandemente no meu coração quando eu pedi a palavra para Ele nessa noite, na madrugada. E Ele falava para mim dizer para a igreja que Ele estava descendo com cura. Eu não sei qual área da sua vida você quer ser curado. Eu não sei se é da sua saúde, da sua vida sentimental, da sua vida emocional. Mas nessa noite Deus Ele desce nesse lugar para dizer que Ele está te curando. Glória a Deus. Ele está trazendo cura ao teu coração, tirando traumas, apagando o passado e ouvindo a tua oração e dizendo, ei, o decreto foi de morte, mas eu estou tornando esse decreto em vida. Glória a Deus. O decreto era morte. Talvez você não ia aguentar daqui para amanhã. Eu não estou falando de morte física, irmãos, porque a morte física não é tudo. Morreu fisicamente, já acabou. Mas a pior morte é aquela que você está vivo, estando morto. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele está trazendo vida para você. Chega. Você acha que Deus não vê mesmo? Você acha que Deus não te enxerga mesmo? Você acha que Deus não te conhece mesmo? O Senhor te conhece de uma tal maneira. Deixa eu te falar algo. Eu preciso repetir algo que você já viu milhares de vezes. Escuta. Ninguém morreria no madeiro, se entregaria, porque a Bíblia diz que ninguém tomou a vida de Jesus. A Bíblia diz que Ele deu a vida. Ninguém daria a vida por você numa cruz. Mas Ele, Jesus, o Salvador, Ele entregou a vida dele por amor a você. Você acha mesmo que esse Jesus, que morreu numa cruz, que seu sangue escorreu, que foi colocado na coroa de espinho em sua cabeça, você acha mesmo que esse Jesus, que foi humilhado, chicoteado, onde a Bíblia diz que os chicotes pegavam a sua pele e rasgava? Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você acha mesmo que esse Jesus morreu na cruz para que você continuasse a sofrer? Você acha mesmo que o plano de Jesus era doar a vida dele no madeiro para te ver infeliz, para te ver de cabeça baixa, para te ver desistindo? Eu vim falar com pessoas aqui nessa noite. Não desista. Não desista, não se entregue, não recue. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, foi para te fazer mais do que vencedor. Abundância. Eu quero dizer para você, por mais que seja difícil o decreto que está sobre a mim, sobre a sua vida, ainda existe vida. Ainda existe tempo. E ainda existe milagre para ser feito na sua vida. Eu quero dizer nessa... A Bíblia diz que ele só falou, Senhor, lembra-te de mim. Talvez você tenha falado assim, Senhor, lembra de mim que eu não aguento mais, olha para mim. Mas aí você pode cantar para Jesus e falar, olha para mim, Senhor, olha para mim, preciso do teu olhar, olha para mim, preciso, pois eu preciso do teu olhar.
Talvez você tenha andado nesses últimos dias acreditando que Deus não estava te vendo. Mas na madrugada Deus ele me colocava para dizer que eu nem sabia quem estaria aqui, irmãos, porque a nossa igreja é uma caixinha de surpresa. Mas o Senhor sabia que você chegaria a este lugar. E Ele trouxe você aqui para dizer que você não está esquecida e nem esquecido por Ele. Que por mais que as ondas tentam te derrubar, que por mais que a luta tenta te alcançar, que por mais que venha decretos e decretos sobre a sua vida, o Senhor ainda manda te dizer: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Aonde ninguém viu, aonde ninguém participou. Hoje eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim para mim: eu só fui rejeitada por pastores. Nunca ninguém viu. Amados, tudo que eu aprendi hoje, eu não posso dar glória ao homem, porque eu aprendi com Cristo sozinha. Foi nos desertos e vales da minha vida. Mas uma coisa eu entendo e eu vou falar para você, para que você entenda também sobre a sua vida. Tem coisas que Deus não deixa ninguém enxergar e nem ver, sabe por quê? Porque depois, se a pessoa vem te ajudar, vai falar: só tá assim porque eu ajudei. E Deus vai dizer: na minha glória eu não dou a outro, vai ser eu que vou fazer, para que ninguém possa tomar a minha glória. Sabe por que pessoas dizem não para você? Sabe por que parece que as portas estão fechadas para você? Porque se alguém abrir a porta para você, vai falar: só entrou porque eu pus a chave. E Deus vai falar: não. Se ele passar pela porta, foi eu que abri. Se ele for curado, fui eu que curei. Se ele for, aleluia, feliz, foi eu que dei felicidade. Mas a glória dele, ele não dá outra. Tem coisas que você vai querer que o homem faça por você e Deus não vai permitir. Porque tem coisas que é para Deus. E não adianta, irmão, julgar as pessoas e dizer: todo mundo me esqueceu. Não é que todo mundo te esqueceu, não. Não é que ninguém te vê, não. Mas tem momento que Deus tira todo mundo para você entender que a única pessoa que pode fazer por você é somente Ele. E louvado seja Deus. Porque nós homens somos limitados. Eu nunca vou poder curar uma doença de você, mas Deus pode curar. Eu nunca vou poder abrir uma porta para você, mas Deus pode abrir. Eu nunca vou poder trazer felicidade, mas Deus pode. Por isso que você passa por tudo. Mas isso é só sinal de que Deus te ama tanto. Te ama tanto que Ele não vai deixar de forma alguma alguém fazer alguma coisa para jogar na tua cara. Tudo que Ele faz para você. Qual foi o dia que Deus virou para você e falou: eu fiz isso, fiz aquilo por você? Deus nunca vai fazer isso, irmãos. O homem, ele faz e ele veio para ficar jogando na cara. Por isso, nessa noite, Jesus está dizendo: sabe a cura? Sabe a alegria? Sabe tudo aquilo que você perdeu e você precisa nessa noite? Eu quero dizer para você: o Senhor hoje, Ele, assim como Ele mandou o profeta Isaías voltar e dizer para aquele rei que ele tinha visto tudo que aquele rei tinha orado e se humilhado, assim diz o Senhor para você nessa noite: eu vim aqui. O Espírito Santo de Deus, ele veio aqui para dizer que ele vai mudar o quadro, que ele vai retroceder. A Bíblia diz que quando Isaías volta para falar com o rei, Deus, como sinal de que Deus ia cumprir a promessa, Deus faz o relógio, é relógio mesmo, né? A sombra retroceder para poder pegar e dizer para aquele rei que a promessa dele ia se cumprir. E eu digo para você, hoje Deus acrescenta. Ele acrescenta tempo para você viver feliz.
se foi a tristeza que te rondou e não há mais alegria no seu coração, nessa noite diz o Senhor, eu vou dar alegria por sinal de que a minha promessa vai se cumprir. Eu estou dizendo para você que nessa noite, todo decreto é quebrado na sua vida. Todo decreto é anulado na sua vida. Tudo aquilo que foi falado, profetizado, vindo de outra geração sobre a tua vida, está sendo quebrado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda maldição na área sentimental agora está sendo quebrada em nome de Jesus. Toda enfermidade em nome de Jesus agora está sendo quebrada em nome de Jesus. Porque o decreto hoje nessa casa, o decreto hoje nesse culto, é que você venha ter vida e vida com abundância. O decreto hoje é quebrado e anulado, mediante o nome de Jesus, que não há demônio que resista ao poder e ao nome de Jesus. Tudo é quebrado para que você venha viver. E eu já profetizo hoje que em nome de Jesus, a área emocional, aonde mais o inimigo tem atacado as pessoas, vai ser curada no nome de Jesus. Eu estou dizendo para você nessa noite que o Senhor te trouxe aqui para dizer, em Números 23, versículo 23, a Bíblia diz que contratam Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Pega essa que essa é forte. Mas a Bíblia diz que quando Balaão olha, ele entende que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Sabe o que eu estou dizendo? Se você é povo de Deus, sabe como Jesus nos chama? Povozinho de Israel, bichinho de Jacó. Mas ainda assim o Senhor diz que contra o meu povo não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe encantamento, não existe palavra de maldição, nada que vai tocar naqueles que eu escolhi abençoar. Glória a Deus. Eu estou dizendo para você nessa noite que por mais que tenha vindo coisas das gerações passadas, o Senhor está dizendo que nada pode te tocar para te amaldiçoar, porque o Senhor já lançou e já decretou o decreto de bênção sobre a sua vida. E quer o inimigo ou não, você é escolhido e escolhida de Deus. Por mais lutas que você passar, você está de pé. Por isso hoje, o nosso Deus decreta sobre você vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite, você só chegou até aqui porque você precisa de resposta de Deus. E Deus manda te dizer, eu conheço as suas lágrimas e eu vejo as suas orações. Eu sei o que você fala comigo no secreto. E o Senhor manda te dizer, hoje cai o decreto. Hoje cai tudo aquilo por terra que o inimigo estava tentando investir na sua vida. Haverá sinal da parte de Deus. E você verá que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. O problema é que muitas das vezes a gente é afoito, irmãos. A gente somos ansiosos. Jesus fala conosco hoje, amanhã mesmo a gente quer ver a baleia voando. E não é assim. Quando Deus nos dá, aleluia, uma profecia, temos que esperar. Como disse o Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É aprender a esperar em Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, como Ele quer. Mas ter a certeza que você pode esperar e confiar, porque a Bíblia diz que nunca se viu e nem se ouviu um Deus
Eu estou dizendo para você que quem espera em Deus, quem confia em Deus, quem aguarda nele, recebe bênção e vitória. Deus trabalha para os que nele confiam e esperam. Então espere em Deus. Pastora, mas eu preciso para ontem. Calma. Calma. O teu ontem para Deus pode ser 1000 anos, 1000 dias. Eu estou dizendo para você que o tempo dele não é igual ao seu. Mas a certeza é que no tempo dele, cada promessa que ele lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre todo mundo que ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Espere no Pai. E você verá que não tem motivos para você se arrepender. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que você possa colocá-la na tábua do teu coração. E sair daqui verdadeiramente confiante que nenhum decreto mais está sobre a tua vida. Amém? Se levante, se coloque de pé. Vamos fazer uma oração, aleluia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Aleluia.